Tá gravando para vocês, meninas? Tá, começou agora. Ok, vamos começar. Olá, colegas. Hoje nós vamos discutir, o texto de Tomás Tadeu da Silva, A Produção Social da Identidade e da Diferença. E nós ficamos com o trecho dele, Mas a Linguagem Vacila. A nossa equipe ela é composta por Giovanni Augusto, Margarida Santos, Raniele Santos e eu, Sheila Santos. Mas a linguagem vacila. Qual o significado de diferença e identidade? Bom, o texto como um todo trata da questão da identidade e da diferença como um ponto central da teoria social e da prática política e contemporânea, dando uma ênfase ao processo de produção discutiva e social da diferença. Segundo o argumento do autor, a questão da diferença e da identidade não pode ser reduzida a uma questão de respeito e tolerância para com a diversidade. A diferença e a identidade não estão de modo simples como tomadas naturais. Elas são construções culturais e sociais, como tal, devem ser celebradas, questionadas e problematizadas. Atualmente, há uma problemática sobre a questão da identidade e da diferença, que está em desenvolvimento no nosso cenário pós-moderno, e uma questão política e de identidade, pois antigas referências como a família, lei, religião e educação estão em crise, porque faltam referências concretas e seguras para com novos grupos sociais que buscam se afirmar, questionando ao mesmo tempo antigos padrões identitários, como, por exemplo, homossexuais e sua luta por legitimação de espaços e direitos. Por isso, a identidade e a diferença têm que ser representada, pois somente a partir da representação elas adquirem um sentido. E também é bom lembrar que quem tem o poder de representar tem o poder de definir e de determinar a identidade. E assim se torna fundamental identificar a produção da identidade e da diferença, ou dito de outra forma, questionar os sistemas que as representam e as sustentam. Vou ler um trecho do texto que o autor mesmo fala. Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da identidade e da diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais assimetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade, está envolvida uma disputa mais ampla por recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são nunca inocentes. Então, como Rani falou, de início o autor traz a questão da identidade e diferença e deixou claro para a gente que esses dois conceitos estão intimamente ligados. Depois ele diz que elas não podem ser entendidas ou compreendidas fora do sistema de significação nos quais adquirem sentido. Aí já entra a questão dos signos, né, Sheila? Com certeza, Margarida. A identidade, ela está extremamente ligada à diferença. E quando ele faz em relação aos signos, primeiro a gente tem que entender o que é um signo de linguagem. Eu vou falar aqui para vocês. A gente tem essa imagem aqui, né, de uma casa. O signo linguístico, ele representa o significante, que é a palavra casa e o fonema dela, e o significado, que é aquela imagem que nós temos na cabeça quando a palavra ela é dita, né? Ou seja, quando a gente escuta a palavra casa, a gente pensa nas letras que compõem a palavra casa, que são, né, a letra C, a letra A, a letra S e a letra A, e nos fonemas que a representa, que é justamente isso aqui que eu estou passando a setinha para vocês. Então, isso forma o significante. O significado
né? Ele já é o que a gente pensa sobre a casa, que é uma casa com janelas, com portas, né? Com cômodos diferentes. É essa imagem que a gente tem na nossa cabeça. Então, assim, na língua portuguesa, todas as palavras elas têm um significado, correto? Então, quando o autor ele relaciona a identidade e a diferença com os signos de linguagem, ele quer dizer o seguinte, que a gente vai pegar um dicionário e vai ver a palavra a palavra diferença e identidade. Elas vão ter significados totalmente diferentes. Mas se ele está falando no texto que a palavra identidade e diferença, elas se completam, elas têm uma conexão, como é que a linguagem ela vai dizer que isso não acontece? Né? O autor vem falando inicialmente como a linguagem tem o poder de decidir. E por isso ela tem sido utilizada assertativamente, ou seja, de maneira afirmativa, né? A questão do signo, ele vai dizer que a identidade é, né, ou a diferença é tal coisa. Entendendo-se a diferença como a negação da identidade. Se a gente for pesquisar identidade e diferença, a gente vai ver que a identidade ela é a negação a diferença ela é a negação da identidade, né? Ocorre que é sobre isso que vai falar o autor. Nem sempre a linguagem será assertativa, afirmativa, pois ela vacila. Aí a gente já volta à questão, né? Porque para ele a linguagem vacila. Então é isso que eu expliquei. Que nem sempre ela vai estar correta, nem sempre ela vai estar falando realmente aquilo que é. Né? E toda essa conversa que a gente está tendo aqui sobre odiamento e diferença serve para mostrar que é verdade que somos, de certa forma, governados pela estrutura de linguagem. Ou seja, se está dizendo que casa tem um significado tal, para a gente vai ser aquele tal, mas para outra pessoa pode ter um significado totalmente diferente. Né? Então é isso que ele quer falar quando ele diz que a gente é governado pela estrutura de linguagem. Né? Não podemos dizer, por outro lado, que se trate exatamente de uma estrutura muito segura. Somos dependentes, nesse caso, de uma estrutura que balança o adiamento definido do significado. E sua dependência de uma operação de diferença significa que o processo de significação é fundamentalmente indeterminado, sempre incerto e vacilante. Então é isso que o autor ele fala quando ele traz os exemplos dos signos de linguagem e quando ele diz que a linguagem ela vacila. Então ele traz essa comparação para falar a gente que nem sempre tudo que a gente vê, todo o significado que a gente vê é aquele verdadeiro significado, porque no texto ele diz que a diferença e a identidade elas se completam, elas estão juntas. Não é, Margarida? Isso, Sheila. No caso, identidade e diferença são criações linguísticas. No caso, esse processo se difunde por meio da língua e, através da língua, ocorre esse processo de identificação do sujeito. Com certeza. Isso. E Tadeu também quis dizer que a linguagem vacila a partir do contexto em que as pessoas querem impor um padrão no modo de vida presente na sociedade, não aceitando assim as diferenças sociais, o que acaba gerando uma crise de identidade entre os povos, pois a sociedade não tem um padrão, e sim tem uma diversidade imensa, que é nas culturas e nos costumes. Com certeza. Aí, no Agora caso, Desculpa. Sheila, Desculpa, colega. então a gente entendeu que e como a identidade e diferença depende dessa representação e elas são tão estáveis quanto a linguagem, então por isso que o autor quis dizer que a linguagem vacila. Isso, colegas. Agora, gente, para finalizar nossa apresentação, vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela e minha colega Margarida ela vai passar um vídeo para vocês para a gente fixar melhor, né, a ideia do autor sobre identidade e diferença. Sim, colega.
Estamos vendo. Não estamos conseguindo ouvir. E agora? Não. Então, gente, como a gente está tendo um probleminha aqui em questão do áudio, a gente vai mandar o link do vídeo para vocês, né, no grupo do WhatsApp, e aí vocês acompanham a nossa ideia. Desde já, muito obrigada e até a próxima.